presidente da Academia Brasileira de Direito, porque o colégio e a Academia Brasileira têm uma sintonia muito boa, nós trabalhamos de forma muito harmônica, eu e o presidente André, nós criamos a medalha Senador Augusto Meira, e eu tenho o prazer de chamar aqui à frente o ex-presidente desse colégio, fundador desse colégio, a quem nós devamos e devotamos toda a gratidão por ter criado um colégio que reúne e engloba todas as academias brasileiras, que é o ex-presidente Ricardo Tadeu Feitosa Bezerra, para receber da minha mão e do presidente André a medalha Senador Augusto Meira. Nós tivemos a presidência do professor Ricardo entre os períodos de 2000. Ilustre presidente André Malcher Meira, a honra de estar no primeiro Congresso Brasileiro da Academia Brasileira de Direito, por participar de temas tão importantes e que o primeiro Congresso já é um sucesso diante das palestras já efetivadas, aonde tivemos pessoas tão ilustres como o Joaquim Falcão, o Roberto Victor, o Júlio Lopes, e venho aqui trazer a minha contribuição, uma reflexão sobre o direito e seus reflexos digitais pós-pandemia. O mundo se curva ao poder de uma pandemia e a humanidade passa em todos os continentes por profundas alterações em suas relações familiares, sociais e trabalhistas. Em destaque, o Brasil, nossa pátria continental, que na soma de milhares de vítimas e de famílias dizimadas, algumas em sua quase totalidade, teve por grandes momentos a visão de um deserto em suas avenidas e praças pela prisão domiciliar, a qual fomos impostos a cumprir por determinação de uma legislação sanitária, onde a revolução e evolução tecnológica nos fez, por obrigação de sobrevivência, avançar décadas na criação e uso do mundo digital. O direito, principalmente vocês aqui estudantes, o foco do nosso estudo, independente do seu local de uso ou de vivência, faz de hoje, no período pós-pandemia, um universo de novos desafios que não permite mais que as cortes judiciais ou templos do saber jurídico, em todas as suas instâncias, retornem com suas atividades na forma primitiva que o era. Tenho 36 anos de advocacia, passei por um estágio primitivo e hoje totalmente revolucionário. E vocês, estudantes, estão chegando nesse novo universo jurídico, aonde o passado vai se tornar uma história
de grandes pesquisas. A grande convivência dos detentores do saber jurídico, advogados, juízes, promotores, desembargadores, ministros, dos serventuários da justiça e dos jurisdicionados, terão que usufruir do manto da justiça pelas telas frias e conectadas dos tablets, PCs, celulares e demais equipamentos que venham interagir com esta fria realidade. Os fóruns são locais agora de exceção para a sua visitação, tornando os corredores efervescentes pela ida e vinda daqueles que tinham nos palácios da justiça uma luta para travar, julgar ou processualmente conduzir. O manuseio dos processos agora são peças virtuais que impedem a convivência pelo calor humano, levando para os atos processuais a letra fria dos gabinetes e escritórios, devido a seus acessos remotos que não permitem até mesmo os fervorosos embates jurídicos pela existência presencial de calor humano das audiências. Quando nós tínhamos os fóruns em sua parte física, nós tínhamos o embate jurídico em audiência que nos dava o prazer, como diz o artista quando vai atuar, um friozinho na barriga, a nós irmos a um tribunal, nos dávamos, pelo menos a mim, aquele frio gostoso do debate. E hoje, quando nós vamos fazer isso em telas, sinto-me gelado, estático, sem poder reagir até mesmo aos olhares, porque muitas vezes você conseguia entender até uma testemunha falsa pelo olhar dela. O jurisdicionado, que normalmente dizia nada saber do seu processo, agora é que pouco saberá mesmo, devido aos limites de acesso aos autos, que antes podia manusear em balcão e agora apenas acessa sua movimentação processual devido aos limites pela consulta pública, não podendo adentrar ao teor dos autos pelo já conhecido PJE, que é exclusivo para quem nos autos esteja habilitado, mesmo que não corra em segredo de justiça. Uma evolução que é questionável para o direito de conhecimento dos autos por parte daquele que é parte legítima do processo, mas nem tudo é perfeito. Antigamente, olha, eu hoje falando no antigamente do processo, você tinha uma dúvida, queria conversar com o advogado, ou ia nos autos, chegava no cartório, pegava o processo, folheava, tirava suas dúvidas, conversava com um com o outro. Hoje, infelizmente, o jurisdicionado não tem mais esse acesso. O que falar da pandemia no trabalho remoto e os aspectos do direito trabalhista? O jurista Clóvis Manuel dos Santos afirma que o home office, aqui compreendido como todas as modalidades de trabalho remoto, foi uma saída mais segura de uma ação para atender aqueles serviços não essenciais. A revolução tecnológica flexibilizou as regras para o teletrabalho. Persegue-se então a preservação do emprego e a sustentabilidade do mercado. Diz ainda o Clóvis que, ainda que seja impossível cravar o que é reservado aos modelos de legislação trabalhista, não dá para negar que a desburocratização e as novas tecnologias definirão outras regras para a relação dos trabalhos, de trabalho. Isso é visível, vocês que estão entrando no mercado de trabalho, estão buscando uma formação,
vão encontrar que muitas funções, elas já antes da pandemia deixavam de existir por causa da tecnologia, assessorista de elevador e tantos outros. Hoje, muitos cargos estão deixando de existir, até mesmo dentro do judiciário. O judiciário, ele está se tornando, aqueles palácios estão se tornando realmente palácios ociosos, palácios sem movimentação, porque muitos juízes fazem audiências de casa, muitos advogados só utilizam seus escritórios ou suas casas, e muitos empregos, muitas atividades que ali existiam vão sendo aos poucos deixando de existir, vão acabando. E a relação de trabalho, ela vai sendo alterada a cada dia por causa das tecnologias pós-pandemia, que trouxe essa revolução tecnológica muito grande, um avanço de 10, 20 anos à nossa frente. Surge assim, portanto, diz Clóvis Manuel, que no novo cenário de trabalho remoto deverá alcançar maior relevância nas considerações de alteração legislativa, tendo como fator de grande importância a saúde do trabalhador, físico e principalmente mental. Por fim, acrescenta em tal previsão a criação de regulamentação mais assertiva e estruturada para o uso de tecnologias utilizadas na relação trabalhista, as quais terão prioridades aquelas que possuem versatilidade e adaptabilidade às inovações sociais na relação do trabalho. Então vejam que o avanço tecnológico, o pós-pandemia, ele traz uma outra visão, uma outra abordagem e entendimento para a relação do trabalho. O pós-pandemia faz um divisor do direito e seus reflexos, onde já podemos, de forma clara, lembrar do direito em um conceito histórico, do uso de livros empoeirados e de folhas amareladas, com dobras em suas pontas e notas marginais, sem deixar de ter na memória até o uso de carrinhos para o traslado de processos, despachados que eram conduzidos no fórum para os escritórios. Os escritórios, muitas vezes íamos buscar diariamente processos e trazer em carrinhos porque o volume não era possível ser conduzido em braços. Hoje, a tecnologia nos permite imediatamente o acesso aos despachos, sentenças e imediatamente as respostas. Os advogados ficaram mais ágeis, ficaram com maior facilidade de acesso para quando seus processos estão atuando. São muitas as histórias que podemos agora inserir em nossos livros de memórias e da história do judiciário. No pós-pandemia, encontramos um novo mundo e novas descobertas nas relações pessoais, contratuais, judiciais e administrativas. São muitos os avanços que não admitem qualquer retrocesso. Digamos, inclusive, que é um passado que não volta. Há, em torno de servidores da Justiça da Paraíba, uma grande revolta, porque em épocas foi dito que a presença de servidores ia se tornar ocioso, uma questão ociosa, e que muitos ficariam realmente sem atividade devido à tecnologia. E eram grandes as reclamações. E hoje a gente percebe que realmente esse fantasma existe na questão do vínculo trabalhista, principalmente dentro do judiciário.
Este passo que não volta vai impactar ainda mais a vida e relação jurídica das pessoas. O direito permitia a convivência dos indivíduos em uma sala de audiência, onde o juiz tinha total controle dos atos naquele ambiente praticado. Hoje, as salas de audiências virtuais são frias e de portas invisíveis dos atos que estão sendo desenvolvidos pelos indivíduos. Não sabemos quem está fazendo o que na realidade está fazendo. Porque antigamente nós tínhamos numa sala de audiência o juiz, promotor, se fosse necessário, os advogados e as partes. Hoje, com as audiências virtuais, você está no seu escritório, conduzindo testemunhas. De certa forma, a testemunha está diante de uma tela, mas você não sabe se por trás da tela tem alguém dando orientações, dando mímicas, dando situações, para que aquela testemunha se conduza de forma ilícita, de forma irregular. Você, muitas vezes hoje, conversando com alguns juízes que são contrários à virtualização total das audiências, colocam essa precariedade, essa condição de você conduzir uma audiência sem saber realmente o espaço que está sendo ocupado e quem está dispondo de orientação para aquelas partes. Vivíamos em uma evolução tecnológica. Agora passamos por uma gigantesca revolução tecnológica. O trabalho não é mais um espaço físico. O trabalho está em todo lugar. Íamos de casa para o trabalho. Hoje estamos no trabalho. Seja em casa, seja onde for, estamos no trabalho. A justiça de palácios suntuosos agora está nos apartamentos, casas, granjas, fazendas ou simplesmente de onde se encontre o magistrado. A pandemia não atingiu classes. Todos foram aprisionados e atingidos por sua revolução tecnológica. Porém, no campo do direito, o acesso da revolução tecnológica não é acessível a todos. Vivemos em um país continental de distorções econômicas e sociais sem precedentes. O pós-pandemia impôs ao judiciário o processo 100% digital. E como ficam as pessoas humildes que não possuem ferramentas tecnológicas? Vamos pegar o continente, vamos pegar aqui a área do Pará, a área do Amazonas, lugares distantes. O jurisdicionado vai precisar de uma boa tecnologia, mas todos possuem, professor Roberto, acesso à tecnologia? Professor Júlio. Eu vou citar aqui uma colocação de uma decisão em um processo que diz: de ordem do excelentíssimo juiz de direito do 6º Juizado Especial Cível, em cumprimento à determinação constante dos autos da ação número tal, ficam as partes intimadas, através de seus advogados, para, no prazo de 5 dias, emendar a inicial em conformidade com a opção feita pelo procedimento do juízo 100% digital. Ou seja, essa decisão é para que você tenha do jurisdicionado um telefone citado no processo, um e-mail citado no processo, para que todos os atos processuais, inclusive de citação e intimação, sejam feitos, inclusive por esse equipamento chamado celular, pelo Zap. O que eu coloco para vocês, estudantes,
que são classes privilegiadas, que são alunos privilegiados, porque estão em uma universidade, isso é um privilégio, não é acesso de todos, é que vocês tenham essa visão, principalmente na área do direito, de que o jurisdicionado, ele vai aparecer em situações que vocês vão perceber como é carente o nosso povo de acesso à tecnologia. E o pós-pandemia impôs que nós tivéssemos condições para comprar equipamentos tecnológicos e dele fazer uso. O direito administrativo merece uma pontuação principalmente quanto ao procedimento licitatório do pregão eletrônico, onde a permissividade de uma maior participação de licitantes ocorre devido ao sistema adotado, onde limitações geográficas é um estado físico do passado. Agora, todos os licitantes estão no mesmo espaço geográfico. Ou seja, o direito administrativo, ele consegue esse avanço tecnológico porque qualquer pessoa, estando aqui no Pará, pode participar de uma licitação na Paraíba de forma virtual, em um pregão eletrônico, sem precisar se deslocar da sua cidade. Isso para o Estado, para a administração pública, é excelente, porque é uma economia, é uma visibilidade e é a forma de ter o melhor preço e o melhor produto. No campo do direito cultural, destacamos a sobrevivência da manifestação cultural e até do próprio sustento pelos eventos virtuais de lives. Alguns artistas conseguiram que sua imagem sobrevivesse e muitos lutaram para sobreviver. As lives não possuem na revolução tecnológica a figura do retrocesso. Digamos que não deixará de ser usada. Porém, o pós-pandemia no direito cultural impõe a volta do ato presencial do artista, seja como forma de manutenção da sua imagem e ou da sobrevivência do artista pela rentabilidade do evento artístico. E eu coloco, vocês aqui iriam preferir continuar assistindo shows, lives ou presenciais com todo o calor humano? O direito cultural, nesse aspecto, a tecnologia, ela não avança para permanecer, ela tem um retrocesso. O pós-pandemia também revolucionou sem volta o direito comercial, quando nos reportamos para as compras online. As lojas físicas continuarão, porém, não com a mesma força do passado e se tornarão mais vulneráveis ao mercado financeiro e sua instabilidade, como atingiu aqui o tema o professor Júlio, quando aborda a questão econômica. O comércio eletrônico tende a apenas crescer. Um outro grupo onde a revolução tecnológica é irreversível é na advocacia, que se transformou radicalmente em face da pandemia. A grande verdade é que o ambiente virtual vai ser cada dia mais presente e a nossa atuação se fará através deste ambiente, tanto na advocacia contenciosa quanto na consultiva. Este ambiente inclui, com certeza, todos os instrumentos de comunicação e de automação e a inteligência artificial, diz Luiz Roberto de Andrade Novaes. As visões são as mais variadas dentro dos profissionais da advocacia e, para mim,
pelo exercício dela por cerca de 36 anos, defendo a tese de que as audiências de instrução e as sustentações orais necessitam ser presenciais. Com isso, eu encerro minha participação, professor André, trazendo essas reflexões de atividades jurídicas, principalmente para os estudantes, porque eles estão entrando no mercado, vão entrar no mercado, totalmente revolucionado, tecnologicamente e culturalmente, porque a tecnologia, ela traz para o novo advogado um conceito de que os atos serão os mais enxutos, mais práticos para a vida moderna. As grandes peças jurídicas, os grandes relatos jurídicos, eles tendem a ter uma situação de redução, porque os próprios magistrados hoje não querem ler peças longas, não querem se ater a grandes estudos, por causa dessa tecnologia, dessa formulação dita de rapidez. Então, quanto menos material que eu possa ter, sinteticamente, com o objetivo da ação, é o que vai mais me atrair para o exercício da advocacia. São palavras de um advogado. Muito obrigado.